gente, estamos aqui na OAB de Duque de Caxias com muita alegria para tratar de um assunto muito especial. E hoje aqui na mesa eu tenho alegria, eu que já tive tantos programas de rádio, hoje no podcast da OAB Caxias, eu que faço parte aqui da Comissão de Direito Religioso da cidade, de estar junto com o meu amigo, presidente da Casa do Advogado de Caxias, Dr. Wagner Botelho. Alegria, meu irmão, estar junto com você aqui. Bem, a alegria com certeza é da advocacia, da OAB e minha alegria, né, de poder receber todos vocês aqui. É um projeto inovador, o podcast, só para que fique claro, talvez seja a única subseção que tem uma sala de podcast no Rio de Janeiro. Rapaz! E se já tem outra, é porque de fato já copia, que é normal, né? Eu acho que é coisa boa a gente copia, mas eu tenho muito orgulho de ter esse movimento aqui, que é um canal, na verdade, de democratizar a informação e levar isso para não tão somente para os advogados, mas para a sociedade também. Amém. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui em Maestria, na cidade de Duque de Caxias, e está integrando, né, todas as pessoas, não só os advogados, mas trazendo a sociedade, né? Inclusive faz muito trabalho aqui, área esportiva, área educacional, área reflexiva, área cultural. Parabéns, tá bom? Muito parabéns. Vamos lá, também estamos aqui recebendo nessa mesa do podcast da OAB de Duque de Caxias, o querido capelão e coronel Jorge Lacerda, ele que é um guerreiro aí, sempre tem estado juntos. OAB do Rio de Janeiro, OAB de Caxias, OAB de Belfort Roxo, a gente sempre está junto em alguma comissão, falando, palestrando e também no rádio. Prazer, coronel, recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, tomei até um cafezinho porque eu fiquei muito nervoso. É uma alegria estar aqui na OAB, contribuindo, né, nesse momento tudo especial, de alguma forma, né, para a sociedade, para os advogados também. E não se esqueça da capelania, tá? Já tem capelania na Ordem dos Advogados, tá? Do Rio de Janeiro, aqui também vai ser implantado, em nome de Jesus. Isso aí. É isso aí. Vamos lá também estou recebendo também com muita alegria o Dr. Vance, procurador de Magé, cidade de Magé, uma cidade abençoada, que eu estou conhecendo há 40 e poucos dias. Uma alegria recebê-lo aqui, doutor. Boa tarde a todos. É uma alegria também estar aqui, cumprimentando o nosso querido Dr. Wagner, um anfitrião, né? Verdade. De Caxias. Parabéns pelas instalações da OAB, realmente fiquei encantado com as instalações da OAB Caxias. Nosso coronel também, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, uma oportunidade da gente participar, né, desse momento aqui com você. Verdade, muito obrigado, doutor Vantes. Uma alegria também tê-lo conosco. Você está muito elegante também. Obrigado. Mas vamos lá. Então, doutor Wagner Botelho, antes da gente iniciar até o assunto, a gente também tem feito alguns eventos aqui no OAB, eventos culturais, eventos que têm trazido autores para a cidade e sempre você tem a porta aberta. Antes mesmo de falar do tema, como é que começou essa tua visão de abrir a porta da OAB e fazer e quebrar essa questão? A gente percebe, se tornou perceptível no país, devido a um extremismo ideológico, que a OAB parece que se distanciou um pouco. Eu percebo que aqui na cidade, de forma diferente, de forma única, o doutor tem conseguido interagir com a sociedade e dizer: a OAB está aqui, pode contar comigo. Como é que foi isso? Bem, na verdade eu não caí de paraquedas aqui, né? Eu já venho trabalhando na OAB desde que eu peguei minha carteira como advogado, eu já tenho 25 anos. E é verdade o que você falou, esse distanciamento da Ordem dos Advogados com a sociedade, isso aqui ficou muito claro no curso mesmo da minha profissão. E eu notei que de 88 para cá, principalmente, com o advento da Constituição, a Ordem dos Advogados, que naquele momento foi tão importante, né, para essa reconstrução do país, ela vinha se distanciando. O nosso estatuto é claro, fazer justiça social é você ir à sociedade, não tem como ser diferente. E a nossa subseção, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica aos presidentes anteriores, né, cada um conduziu e contribuiu da melhor forma que pôde, mas eu tinha a percepção de que o tamanho da OAB ela era muito, assim, proporcional àquilo que ela poderia oferecer à sociedade, não somente ao advogado. Eu acho que nesse aspecto, essa minha percepção fez com que eu resgatasse um pouco isso, né, como presidente. Eu fui vice-presidente aqui, já fui presidente de comissão, já fui conselheiro. Então, esse dia a dia dentro da instituição, a gente conseguia ver claramente, até os próprios juízes começaram a enxergar a OAB de maneira minúscula. E eu acho que a gente precisa crescer assim, crescer com a sociedade aqui, e ela também percebendo que a instituição também pode defendê-la. Então, como eu falo assim, eu não estou criando nada. Okay. O nosso estatuto já impõe isso, então eu só fiz fazer valer, e é lógico que isso demanda tempo.
Eu estou 2 anos e 4 meses aqui como presidente, e isso é uma construção que aparentemente já está sendo vista, né? Essa mudança. Eu acho que não tão somente os advogados, mas a sociedade está conseguindo enxergar na OAB de novo esse viés de defesa, que eu acho que esse é o norte, esse é o... E vou orar para que de fato isso seja contínuo. Ok, não, parabéns, parabéns. Eu acho que além de um ideal, uma realidade, e cresce, né? Porque a grandeza da instituição está nas pessoas, elas trabalhando, interagindo e fazendo com que a sociedade veja, estamos aqui. Então, mais uma vez, parabéns. Agora, Coronel, antes da gente ainda chegar no assunto, você tomou posse na Comissão de Direito Religioso aqui da OAB de Caxias. Sim, uma honra. Né? E o presidente aí mais uma vez, né? Logo então, quando eu apresentei o seu nome, logo foi aprovado. E você já teve... Tem certeza disso? Tem. E você tomou posse da capelania advocatícia quando foi lançada lá, inclusive no Rio de Janeiro, né? Gente como Luciano Bandeira, Maria, como é que é? Tereza Basílio. Gente excelentíssima, uma pessoa formidável. E eu lembro que ela até deu um beijo na sua mão depois daquela fala. Eu pareço padre, eu sou pastor. Tá certo. E o que você vê então? Sem discriminação com os padres, nossos amigos. Tá certo. O que você vê nessa questão aqui do AB Caxias com relação ao Wagner Botelho? Não, excelente. É uma peculiaridade, né? Porque cada um, apesar de estar fazendo o estatuto valer, tem a peculiaridade de cada um, né? Então, eu acho que quem está próximo da sociedade, vive as questões da sociedade e tem como defender de maneira mais, digamos assim, mais prática e execuível, né? Então, eu queria parabenizar, porque sem essa aproximação, a comunidade ela tem dificuldade em chegar, ainda mais perto do advogado. Só chega quando está precisando mesmo, não tem jeito. Agora, quando o advogado sai e abre essa porta para que a comunidade, primeiro ele sai, né? É o papel, inclusive, da igreja. Tá bom? Ele sai em busca da sociedade e a sociedade vem. E aí o papel se faz valer. Se você me permite, complementando, a OAB ela estava tão fechada que os estagiários não se viam dentro da OAB. Perguntava se o evento é só para advogado. O aluno do curso de Direito pergunta assim, mas é só para advogado? Ou seja, a OAB ela se fechou tanto que nem os alunos do curso de Direito viam mais na instituição um espaço para ele, aquele sentimento de pertencimento. Verdade. Hoje mesmo eu fui na Unigran Rio, no curso do primeiro período do curso de Direito, explicar a necessidade de eles estarem já dentro da instituição. Ou seja, fazer de novo que eles participem. Eu, na verdade, e só faço isso porque eu senti falta enquanto aluno. Eu nunca vi um presidente de OAB indo na minha instituição, enquanto aluno do curso de Direito. Legal. Eu só fui saber o que era a OAB quando peguei minha carteira. E sempre com aquele sentimento assim, a OAB só serve para cobrar minha anuidade. Essa que é a realidade, Então hoje a gente está quebrando um pouco isso. Então, esse paradigma, é muito pior do que a sociedade, os próprios integrantes, né, aluno do curso de Direito, estagiário, teriam que estar dentro da nossa casa. Então isso eu estou tentando desconstruir além da sociedade. Então, e na verdade, esse protagonismo, né, doutor Vandes? Esse protagonismo se dá quando você realmente interage com a sociedade. E o senhor que trabalha como procurador, como é que é isso também na sua vivência? Eu quero parabenizar a visão, né, que o presidente Dr. Wagner tem, porque realmente a OAB tem um papel fundamental na construção da sociedade. E para isso a OAB precisa realmente se fazer presente, né? E a OAB não existe somente para defender as prerrogativas dos advogados, também para defender e principalmente defender as prerrogativas dos advogados, que infelizmente nós temos visto hoje que estão sendo vários abusos, né, inclusive na alta corte, né, que não respeita mais os advogados. Mas a OAB tem esse papel fundamental com a sociedade também, de buscar, orientar e participar da vida social das pessoas, dos direitos fundamentais, a garantia desse direito da sociedade. Então, eu quero parabenizar a OAB Caxias, o trabalho que o Dr. Wagner está realizando, que é esse o caminho. Tenho certeza que outras subseções realmente vão se mirar no trabalho da OAB Caxias para realmente fazer com que a OAB realmente cumpra o seu papel na sociedade. Então, dito isso, posto isto, eu quero só corrigir e pedir perdão à nossa querida Ana Tereza Basílio, que eu falei o nome dela errado, uma grandeza de pessoa. Pede perdão. Já pedi. Mas vamos lá, o nosso é direito de cada dia, né? O nosso direito de cada dia. Doutor Wagner Botelho, os direitos universais, toda pessoa tem o direito de ter acesso ao trabalho, sem discriminação por doença, deficiência, sexo, cor, religião.
Toda pessoa tem o direito de obter certidão de nascimento, de óbito, gratuitamente. Toda pessoa tem o direito à ampla defesa. Toda pessoa tem o direito de não ser torturada. Quantas torturas estamos sofrendo hoje nas camadas sociais? O que dizer do direito de ir e vir? O que você tem a dizer sobre o livre acesso de ir e vir, que estamos sendo tolhidos, inclusive em Caxias? Em alguns bairros, algumas comunidades, você tem barricadas, você não consegue passar. Como exercer esse direito hoje? Peguei num tema polêmico. Bem, assim, a gente vai ter que permear aí vários fatores, né? Porque você não consegue resolver isso tão somente num discurso jurídico. Com certeza. Quando a gente fala de direitos básicos, principalmente os constantes na Constituição, você não consegue, num universo de sociedade, você aplicar todos os princípios, todos os direitos, né? Porque os direitos são oriundos de princípios básicos, né? E eu dou aula, inclusive, sobre isso, eu dou aula no Unida Rio, sobre os conflitos de princípios. Então, quando você fala, o meu direito à saúde, ele se contrapõe, de repente, a um direito... Enfim, quando existem conflitos entre princípios, o juiz, às vezes, tem que nortear e escolher um, porque os casos, às vezes, não são fáceis. Quando você fala em direito de ir e vir, numa sociedade que já enxerga como normalidade, estou falando assim, isso não é normal, mas a gente já começou a olhar com outros olhos. O próprio Estado, né, quando você começa a permitir, daqui para ali eu deixo a barricada, mas não pode amassar aqui, isso não pode. Entendi. Né? Essa permissividade que você impõe, criando como se fosse uma norma, um dogma, né? Daqui para lá não pode, eu estou mandando, daqui para cá pode. Entendi. Não pode de jeito nenhum, tem que ocupar espaço. Ou seja, aí é um contexto político que eu estou falando. Sim, né? Ou seja, vai além do jurídico. Né? Você vai permear a questão política, a política pública, a política de bairro, a política de segurança. Agora, Coronel... Desculpa, só para complementar aquela questão do conflito de princípios, né? Quando você fala assim, tem direito à saúde, mas ao mesmo tempo tem o direito da ampla defesa e do contraditório, por exemplo, são dois princípios também constitucionais, numa eventual questão em que você precisa de saúde imediata, né? E que você precisa dar ouvido também para outra parte, como é que fica isso? Esses conflitos, né, de princípio, como é que é isso aí? Quando tem conflito, o juiz tem que sopesar isso aí e ver, é o direito à vida ou o direito à defesa? Sim. E aí, nesse contexto desse conflito, acaba você relativizando direitos. Entendi. Então isso vai numa seara muito grande quando você começa a discutir princípios e direitos básicos. Ok. O direito à segurança. Então tudo vai se relativizando a ponto de você de enfraquecer a sociedade. Ok. Desculpa. Então você vai além, né? Então a gente vai cair lá na questão dos poderes executivo, legislativo e judiciário e vamos cair na questão inclusive, nós estamos no ano de eleição, né? A verdade é essa. Então é uma coisa muito séria se pensar. Agora, Coronel, eu sei que durante, pelo menos eu sei que 10 anos dirigiu a PEMED no Rio de Janeiro e você lidou com isso na prática, na sua história. Explica bem, União dos Evangelhos, não foi a Polícia Militar que eu dirigi, não. Tá bom, isso, beleza. Mas vamos lá, mas como é que foi isso? Como é que era isso na prática? Por exemplo, aqui está a OAB, o presidente da OAB, falando do direito. O direito de ir e vir e discutiu a questão filosófica e prática, né, do assunto. Agora, na praticidade, do dia a dia, como é que era? Bom, vou falar em duas vertentes. A primeira, a questão espiritual. Como capelão da Polícia Militar, a minha questão era espiritual. Ok. Então eu observava sempre o direito religioso das pessoas. Ok. De poder praticar a sua fé e a espiritualidade dentro do seu ambiente de trabalho. Ponto. Tá? Entendi. Essa é a função principal do capelão. Aproximar as pessoas de Deus, cada um escolhe a sua religião, o capelão facilita esse acesso. Ok. Né? Claro que ele também tem a dele, Sim. mas não tem como, mas respeita de maneira não antagônica, pelo contrário, de maneira especial, ele respeita e ajuda as pessoas a exercerem sua religiosidade e sua questão espiritual no ambiente de trabalho, que é comprovado cientificamente, né, a necessidade humana da questão espiritual, que a religião, inclusive, é a maior expressão da espiritualidade. Tem outras, tem música, tem reflexão, mas a maior é a religião. Então, dentro do Estado, por causa das Forças Armadas, as PMs e bombeiros também têm a capelania. A capelania existe por causa de Haia, Tratado de Haia, por causa das guerras,
para que as pessoas, e pior, Recebesse o consolo, né? consolo, apoio Diante do- espiritual diante das tragédias Sim, entre matar e morrer. sim. E é o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje, né? E a polícia militar, de um âmbito geral, ela vive numa linha tênue, né? Ok. Porque ela tem que coibir as pessoas de praticarem o crime e ao mesmo tempo tem que fazer com que a lei seja cumprida. Ok. Bom. Beleza. Não, então, beleza. Agora eu vou aqui no Vanto. Então, ambas falas ali, uma reflete uma realidade jurídica e estritamente acaba sendo filosófica. É prático, mas é filosófico a discussão. O que é mais valor? Ele traz outro aspecto. Agora, o valor, o direito à educação. Então, me parece muito isso aí, está ligado à base central de formação do indivíduo, a construção do indivíduo, passa pelo direito à educação. Como é que o senhor vê essa questão do direito à educação no nosso país? O direito à educação é fundamental, né? A gente sabe que quando se investe em educação, a gente está investindo, eu não vejo só no futuro do país, eu estou investindo no presente e no futuro do país. Uhum. Agora, para que isso ocorra, eu penso que tanto na educação quanto na saúde, tem que haver um investimento maior, principalmente do governo federal e do governo estadual. Que a gente que está mais próximo do município, a gente vê o empenho, às vezes, do prefeito, dos prefeitos, em tentar oferecer melhor condição de saúde e educação à população. Mas os recursos, as demandas são muito grandes. E os recursos, às vezes, municipais não são suficientes. As transferências que o governo do estado e o governo federal fazem para os municípios também não são suficientes. Uhum. Então, eu penso que para a gente investir em melhorar a educação e melhorar as condições dessas crianças e adolescentes que precisam de uma educação melhor, há necessidade de se investir também em um salário melhor para os professores, Uhum. cursos de capacitação dos professores, e isso acho que tem que haver uma participação maior do governo federal e do governo estadual apoiando os municípios nesse sentido. Agora, fazer uma pergunta mais intimista para o senhor. O senhor é pai, o senhor é um homem, um ser humano, ok? O senhor trabalha como procurador da cidade. O senhor sofre com isso, em ver essa desigualdade, essas problemáticas que envolvem... Você fez uma leitura de recursos e tal, eu entendi. Mas como é que você, nessa situação? Não é fácil a gente atuando, né, na advocacia, principalmente na advocacia pública, às vezes por dever de ofício, a gente tem que atuar na defesa dos interesses do município e em ações, às vezes, que você recebe de ações de saúde, você tendo que contestar aquilo ali, você sente, não tem como você, como ser humano, mas por dever de ofício a gente tem que fazer isso. A gente tem que cumprir o nosso papel. Agora, a gente vê também, isso não acontece só na saúde pública, a saúde privada no nosso país também está falida. Eu já tive problemas de planos de saúde, né, que eu tive que entrar na justiça para conseguir uma decisão para conseguir o tratamento que era necessário. Então, são questões que realmente eu penso que tem que haver um investimento maior do governo federal, do governo estadual e uma fiscalização maior também em relação aos planos de saúde. A gente sofre com isso tudo. A gente não sofre só quando dói no nosso calo. A gente sofre quando a gente vê o cidadão, tanto pobre, humilde, quanto até o classe média, às vezes, que precisa de ter uma autorização de judicializar o direito dele constitucional de saúde, né? Ele tem que judicializar e esperar uma decisão da justiça para ser garantido o direito dele, que é um direito constitucional. Então a gente sofre vendo isso também. Ok, agora doutor Wagner Botelho, diante de tudo isso aí, rapaz, eu aqui refletindo, me colocando no lugar do povo, me colocando no lugar das pessoas, assim, a gente começa a ficar um pouco preocupado, mas a gente tem que ter soluções. E eu vejo o senhor como um homem de solução, um homem que vai, tipo assim, eu faço parte do problema, mas quero apresentar soluções. Assim como ser feito na sua gestão aqui no OAB Caxias, tá? Então, assim, a gente tem aqui, entre os direitos, o artigo 5º da Constituição, vai falar sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa. Qual é a sua visão, enquanto advogado, alguém do direito, qual é a sua visão na questão religiosa para a cidade? Eu sei que é laico, mas qual é a sua visão no aspecto religioso, essa liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de comunicação? O que você pensa sobre essa liberdade? Bem, assim, a gente começa a ficar preocupado quando a gente começa a ter que pensar o que vai dizer. Opa! Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quando você começa, e eu vejo muitas pessoas assim, pessoas que têm um certo poder na fala, né, em relação a que propaga para milhões de pessoas, e essas pessoas começam a ter preocupação porque senão pode ir presa.
isso é problemático, porque aí você começa a notar que tem alguma coisa diferente. Porque quando você não tem mais a liberdade de falar por conta de um autoritarismo de um determinado líder jurídico, como é o... Questões ideológicas. Isso aí acaba sufocando a sociedade. E é lógico que quando você começa a não ter voz ou receio de falar, você acha que você é tolhido ali no seu principal direito, que é de externar, de se manifestar, né? É lógico que você, como falou, os princípios às vezes são relativizados, você às vezes tem coisas que você em que pese ali, direitos fundamentais, mas existem outros direitos. Mas quando existe um freio na sua fala, eu acho que esse é o pior dos freios. Então o que eu vejo hoje é uma imposição de maneira hierárquica, de cima para baixo, né? Aterrorizando as pessoas no sentido de que, fala para tu ver. Fala para tu ver se você não vai preso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu tenho uma preocupação porque nós somos uma sucessão. Sim. E se eu fosse presidente do Conselho Federal da OAB, e eu tenho coragem para isso, eu teria feito muito diferente. Eu teria colocado realmente a OAB para falar. Porque se a OAB tem esse condão, como nós falamos no começo aqui do programa, se ela tem esse condão de externar aquilo que a sociedade quer falar e está sufocada, não tem outro momento para falar. Eu acho que... E é lógico que, por mais que as pessoas não conheçam, a nossa subseção, hierarquicamente, ela depende da seccional do Conselho Federal, e esse viés, se eu disser algo em nome da OAB que não foi dito lá na estou falando como presidente, não estou falando como cidadão, eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que ver se está tendo eco, alinhado, né? Se está alinhado com a hierarquia da OAB, porque eu falo pela instituição. E nós temos um presidente maior, que é o presidente do Conselho Federal. Às vezes eu sou questionado sobre algumas, vamos falar assim, umas omissões na fala, eu penso, cara, enquanto eu não sou lá, eu não tenho condições de falar aqui, como presidente, como cidadão, eu falo a qualquer momento. Então eu fico muito preocupado. Eu sinceramente vejo que o Brasil está começando a ter um viés muito complexo e preocupante. E que bom ter alguém da sua envergadura que tem essa leitura, né? Porque você também é professor, coronel professor, doutor professor, e nós vamos um pouco para a Grécia Antiga. Eu sempre digo isso, né, em várias palestras, debates. Você pega a República de Platão, você vai ter ali o idiota e o político. E o idiota era aquele que justamente ficava dentro de casa, pensando só no seu umbigo, nas suas necessidades pessoais. E o político, polis, cidade, que está lá brigando, que está comprando, vendendo, lutando, pleiteando as causas. Então, me parece que há uma parte educacional engendrada para que tenhamos mais idiotas úteis do que propriamente políticos, no sentido amplo da palavra, não no sentido subjetivo que nós temos hoje. Então, assim, a sua fala é uma fala muito interessante e é uma fala pontual, porque você preside uma subseção, é um advogado respeitado aqui na cidade, é um professor universitário na cidade, então, assim, a sua fala tem um peso. Isso, assim, eu me sinto muito feliz em ouvir isso como cidadão, como professor, como pastor, como jornalista. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e poder ouvir isso dos seus lábios. Te parabenizo mais uma vez. Agora, coronel, vamos lá. O que a gente pode fazer para mudar, para que as pessoas tenham ciência mínima dos seus direitos? Porque muita gente não tem direito, né? Ou melhor, não tem direito. Deveria ter, esse é o seu direito, mas não tem visão. O direito de não ter direito. Então, qual é a tua leitura? Bom, do ponto de vista religioso, a gente precisa orar mais. Vamos orar, vamos buscar a igreja, vamos buscar Deus, que Deus ele vai abrindo as portas. Verdade. Agora, como pastor, eu acho que a igreja tem um papel fundamental, e daí eu até dou uma sugestão aqui importante para a OAB: se alinhe às igrejas, porque as igrejas estão perto da sociedade, o mais perto, sentindo as dores do cidadão. Porque quando a pessoa tem qualquer problema que não é resolvido do ponto de vista jurídico, da saúde, da educação, eles correm para quem? Para o religioso. Porque não tem outra solução. Verdade. Vai buscar Deus. A gente ora, trabalha a parte espiritual, equilibra a pessoa e vai orientando a pessoa a procurar seus direitos, que a maioria do povo não sabe. Então o pastor, inclusive, tem que ser, tem que saber um pouquinho de cada coisa para poder orientar. Não, isso aqui tem a questão jurídica, vai lá na OAB que a OAB te ajuda.
Vai lá, procura o presidente lá, o Dr. Wagner Botelho, que vai te oferecer um cafezinho, vai te apresentar, vai te receber muito Aqui bem. tem até jiu-jitsu, rapaz. Vai ensinar a lutar, vai ensinar a lutar, entendeu? Lutar pela vida, né? Então, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da espiritualidade, nós temos um papel importante que estamos aqui juntos sofrendo com a sociedade. É a figura, quem é que está mais perto da sociedade em termos políticos? É o vereador. Uhum. A igreja faz esse papel, porque todo mundo corre, em qualquer comunidade, em qualquer lugar, a igreja está presente. E muitas vezes os órgãos públicos não conseguem entrar. Infelizmente, por causa desse direito estar sendo cerceado de ir e vir por vários fatores que todo mundo já sabe e nem sempre a gente pode falar. Eu não conheço uma agência mais ressocializadora do que a igreja. Eu não conheço. Então, honestamente não conheço. Eu acho que a OAB... que integra, que ela é integrativa, né? Ela não só restaura, ou seja, o que o município e o governo gasta milhões de segurança pública, ela faz, porque é menos um palha social. A verdade é essa. E aí eu dou essa ideia aqui para a OAB, do TRG, se aproxima das igrejas, que as igrejas sabem dos problemas, estão... Aonde tem igreja, está na sociedade alta, tem uma igreja. Lá no meio da favela, na comunidade, que é esquecido por todo mundo. E as barricadas estão lá, ninguém passa. Mas a igreja está lá apoiando espiritualmente, então vale a pena essa aproximação das igrejas. Eu não estou falando igreja A, igreja B, todas as igrejas, toda a parte religiosa. Católica, em geral. É importante Entendi. nós nos unirmos nesse aspecto, junto com o quê? Com a questão da OAB, junto com a questão política, porque a gente entra em lugares que ninguém entra, porque a gente vai na alma do ser humano. Então, pelo que eu estou percebendo, doutor Vantes, então, esse direito, para ser garantido, ele é garantido constitucionalmente, pela Constituinte. Todavia, entretanto, para ele ser garantido, eu não sei se é uma leitura errada que eu estou fazendo do nosso amplo debate aqui, é uma integração. Você precisa unir política, você precisa unir a lei, você precisa unir igreja, você precisa unir professores, precisa unir... Seria isso, a integração? Além de uma integração, primeiro o cidadão tem que ter conhecimento do direito que ele tem. É importante esse trabalho da OAB, que a OAB Caxias está realizando. É importante o trabalho das igrejas também, ter essa união entre igreja e OAB para fazer essa divulgação. Então isso tudo é importante. Mas o direito também só vai ser garantido, não basta estar na Constituição. Ele só vai ser garantido se a pessoa não ingressar com processo judicial, porque tem que ser provocado também. O judiciário tem que ser provocado. Então acho que a grande importância é realmente as pessoas terem consciência dos direitos, e esse direito, para que a pessoa tenha consciência, é preciso que ele seja divulgado, e muito divulgado, para que as pessoas saibam. Às vezes a pessoa não sabe nem o direito que ela tem. Coitado, a gente tem um povo tão carente, né, tão humilde, e que não tem esse conhecimento. Então precisa alguém chegar para esse povo e dizer, você tem direito a isso. E orientar a pessoa como ela vai buscar aquele direito. As defensorias públicas têm um papel muito importante nisso também. Quero aqui aproveitar e parabenizar, mas é porque a demanda é muito grande. A Defensoria Pública não é suficiente para atender todas essas demandas. Então, acho que está aí o papel importante da OAB e das igrejas de tentar dar um apoio à Defensoria Pública nesse papel que é garantir os direitos das pessoas mais humildes. Sim. Doutor Vanson, eu tive uma ideia, né? Lógico que através de consultas, e eu tenho que parabenizar aqui o atual, quer dizer, hoje ele é secretário de Transporte do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, que é o Washington Reis, que ele aceitou uma proposta nossa. Isso é que nós somos o segundo município de todo o Brasil a criar a Defensoria Pública Municipal. Legal. Não existe no Brasil, só existe um em São Paulo, que foi de onde eu copiei. Tem que trazer para o podcast aqui na OAB. Porque quando tocou no assunto da Defensoria Pública, colapsou. Caramba. Não tem mais jeito. Um cidadão quer um atendimento aqui que requer urgência, só marca para agosto. Verdade. Agosto de Deus ainda, né? Então aconteceu isso. O Washington Reis, ele abriu esse canal com a OAB, em que ele aceitou a minha ideia de criar essa Defensoria Pública Municipal. Isso foi lei do município, lá para a Câmara, e já existe a lei. Então isso é um espaço que nós vamos propiciar, acredito eu, mais empregabilidade para o advogado, né, que com certeza serão contratados, e a sociedade ela vai ter um acesso mais facilitado, que é o acesso à justiça, né? Então nesse ponto aí eu também tenho orgulho de ter sido o
criador, entre aspas, porque o Washington até perguntou assim se é legal, ele é, e por acaso eu consegui ver justamente a matéria logo após que isso foi discutido. Eu acho que a Defensoria Pública de São Paulo, Estadual de São Paulo, entrou com um pedido de inconstitucionalidade da criação. Isso chegou ao STF. O STF apontou pela legalidade e pela constitucionalidade. Então isso fortaleceu a nossa ideia da criação e já foi criado. Nós somos o segundo município no Brasil que tem que não é com esse nome, né? Assistência Jurídica Municipal, entendeu? Parabéns. Então isso é um movimento nosso, é um movimento da OAB. Vamos copiar isso aí. É verdade. Isso é a ideia, é criar para poder atender aos munícipes, né? Sim. Então, outro ponto, se você me permite, pode falar, pastor, é com relação à educação. Quando o doutor chegou a falar sobre educação, eu veio à minha cabeça a questão da autoridade do professor. Quantos professores hoje estão numa situação que eles não sabem o que faz? Essa insegurança jurídica de saber qual é o meu limite. Até que ponto o pai vai chegar aqui e botar uma faca no meu pescoço e falar que eu estou errado, porque o filhinho dele não pode ser magoadinho. É isso aí. Né? Então essa autoridade foi tirada do professor, também é um problema muito sério na educação. Eu lembro, só para terminar aqui minha fala, com relação a... Eu tenho um filho que mora na França. E eu ia com muita frequência, né, que eu sou um pai presente mesmo para a distância, eu ia quase 3, 4 vezes à França visitá-lo. Então eu tinha situação que eu não queria falar para ele, tinha 5 anos, 6 anos. Eu não queria falar que era surpresa de pegar ele na escola. Então eu falava para a mãe, né, falava, Celine, fala com ele não que eu vou chegar na escola e vou pegá-lo, tá? Ah, não, se você vai, eu vou falar que é aquela história toda de comunicar a escola que o pai ia pegar, porque eu, por logo eu não pegava todo dia. E lá na França tem uma antessala que as crianças ficam todas sentadas esperando o pai aparecer, só que é um aparelho de vidro, né? E as crianças têm um acesso visual dos pais chegando. Quando eles ficam todos sentados, e é a professora que tem que falar, Loic, pode ir, teu pai chegou. Só que aquela emoção dele, né, de ter me visto ali, ele ficou olhando assim, saiu correndo. Eu até me arrepio quando eu falo. E aí a professora, Loic, volta a sentar. Naquele momento ali, é lógico que eu poderia estar questionando, assim, pô, é insensível, né? Pô, a professora sabe que o pai não mora aqui, aí foi a emoção dele que tomou conta, fez com que ele... Mas eu achei legal, porque sabe por quê? Eu não queria tirar a autoridade da professora ali. Sim. Porque a presença do pai não poderia ter tirado, mesmo que ela não tivesse razão, vou colocar nesse aspecto aqui. Mas essa questão da autoridade da família, né? Sim. E mais conflitando com a autoridade do professor, isso esse conflito. Isso tem que estar muito claro, porque o professor sofre muito com o medo de fazer errado, de se exceder e de ser mandado embora às vezes. Eu não sei os senhores aqui. Então, quero dar isso para vocês. Chegou o final do programa. Já. Que isso? Esse aqui já. O tempo que esvaiu. Mas olha só, eu não sei os senhores, mas eu também palmatória da professora. Que isso? Dona Noêmia, professora Noêmia, deve estar no céu. Ficava de castigo lá no pátio, é isso aí. Cantando hino é isso aí. Eu peguei. Bom, tinha que formar, não tinha conversa não. Eu sou mais velho, mas nunca fui. Mas eu peguei. Então assim, isso aí também é um assunto muito caro para nós, porque eu costumo dizer o seguinte, o Winnicott é um teórico, né, das ciências humanas, vai dizer o seguinte, que mães castradoras vão criar problemas para a sociedade, e pais omissos. Então, pai presente, contudo, é um sistema hoje ideológico. Olha só, tira a autoridade do professor. Ele como pai, não, calma aí. O professor tem autoridade. Então, essa quebra, eu escrevi um livro agora, Manifesto Cristão, interessante, sobre isso, né? Que é um antissistema para tudo que se chama família, tudo que se chama... Autoridade, isso aí. Modernidade, toda autoridade. Agora, para fechar, porque o assunto é amplo, estou diante aqui de renomados professores e doutores. Vamos lá. Em 1969 se aprovou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que entrou em vigor em 1978, que foi ratificada em setembro de 1997 por 25 países, entre eles o Brasil é signatário, né? Entre as liberdades, e aí eu vou entrar na minha área, né? Entre as liberdades, eu volto de novo, está a liberdade religiosa, né? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, né? Dr. Wagner Botelho, no município Caxias eu vejo que é bem tranquilo, né, essa questão de liberdade religiosa. Eu não vejo, pelo menos na minha leitura, eu não vejo dificuldade. Eu não sei como é que está lá no Rio, né, você está em Taquara, Jacarepaguá, e eu não sei como é que está em Magé. Mas aqui na cidade de Caxias eu sei que é bem tranquilo. Mas qual a leitura, Dr. Wagner, sua, dentro de uma ampla visão, né, uma visão
amplificada do tema a nível Brasil. Como é que você vê isso? Você acha que o Brasil está realmente livre para expressar a sua fé? Porque assim, o ser humano é resultado de crenças e valores. Então, independente de quem ele não tem como eu dissociar o indivíduo que ele crê. Independente do nome da crença dele. Tá? Até se ele diz que ele é ateu. Ele está acreditando em nada, mas ele diz que é assim. Como é que você vê isso a nível de Brasil hoje? Bem, assim, não é só questão religiosa, eu vejo de uma maneira muito nociva o extremismo. Ok. Entendeu? Assim, o que a gente nota, ele vai para a política, vai para o campo religioso, as pessoas sempre querem ter razão. Ok. Né? As pessoas, elas não se dão, por exemplo, num bate-papo desse aqui, numa situação normal de rua, talvez a pessoa não esteja disposta a ouvir, ela esteja disposta a convencer. Né? Então, você fala, eu já estou pronto para te rebater. Isso na relação social, de uma maneira geral, o que a gente nota. Né? E isso que é o problema. Isso é nocivo. Né? Eu acho que isso é nocivo. Isso aí vai para o campo da política, no extremismo, A ou B, essa religião, essa religião. Okay. E aí que está o problema. Verdade. Eu, particularmente, na minha vida, eu acho que a felicidade está justamente você equilibrar todas as suas forças, né? Todos os seus interesses, tudo, porque é o trabalho, é o lazer, eu sempre falo isso, é a família, né? Minha religiosidade. E tem mais um aqui que, enfim, eu tento equilibrar isso aqui. Porque isso, eu acho que eu não estou falando nada demais aqui, eu nem precisaria estar falando isso, mas quando você foca tão somente numa situação, os outros vão ficar pendentes. Verdade. E vai causar problema. E aí no campo da religião, que é a sua pergunta, é a mesma coisa. Ok. Eu acho que é necessário, e eu já conversei isso aqui, inclusive na OAB, que é lógico, eu tenho um advogado que é da Umbanda, tem advogado que é evangélico, e quando eu crio uma comissão como essa, a primeira coisa é assim, mas quem vai ser o presidente? Como se fosse mais importante do que a própria ideia. Sim, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque a pessoa não quer saber a ideia de um pastor, provavelmente vai ser o presidente, Entendi. ou de um bandista que vai ser o presidente. Ela não quer saber se aquele cara está para a União. Ela quer saber o seguinte, não quero saber, não, se for ela, você está protegendo. Eu vou falar uma coisa. Eu tomei posse na comissão da escravidão negra, da verdade escravidão negra no Brasil, na Beira da Barra, agora recentemente. E é uma comissão totalmente distante dessas ideias, ou seja, a ideia é outra. Enfim, acho que a gente tem que circundar em todos os temas. Eu acho que a ideia perfeito. Até a questão, assim, a vida vai fazendo que você tenha mais amadurecimento, relativizando determinados conceitos que você tem enraizados, né, até por conta da educação que você teve, mas a vida vai te apresentando facetas que você fala assim, não, eu estava errado aqui, eu vou caminhar aqui, vou sendo mais equilibrado em algumas coisas. Falou como capelão. Não, mas eu busco isso para a minha vida. Verdade. Eu acho que, assim, e o religioso também deveria buscar isso, respeitar o próximo. Não ser eu acho que não. É verdade. Por exemplo, hoje existe eu vou entrar numa questão mais tortuosa, acredito eu, mas a religião, por exemplo, o evangélico, por muito tempo, fala assim, mas não tem que se envolver com política. Um exemplo, tá? Eu até te perguntei isso uma vez, por que você pensava disso, né, para saber o teu conceito. Se você não entra na questão política, você vive em função dos políticos. Verdade. Né? E como fica essa história? A pessoa não pode realmente, dentro da igreja, falar sobre política partidária. É possível, é razoável isso. Mas você não discutir isso considerando algumas situações que estão ocorrendo no país. Dentro da igreja votam, né? Exatamente. Então me parece você se distanciar da realidade e enfraquecer o teu movimento. Então, para a gente fechar, eu já vou voltar com o Dr. Wagner para dar as considerações finais, porque esse assunto realmente o tempo esvaiu, o outro doutor já chegou para entrar no outro assunto. Mas vamos lá, me fez lembrar da Confidência Mineira, a tríade, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí, 21 de abril. Então, pensa comigo, como é que está essa visão hoje sua? A Confidência Mineira trouxe esse slogan Tiradentes, liberdade, igualdade e fraternidade. Não, liberdade está faltando em seu âmbito, infelizmente, aqui no Brasil. Precisa melhorar, porque é liberdade, né? Se eu não posso ir e vir em certos locais, minha liberdade... Igualdade... E fraternidade? Bom seria se todos nós fôssemos iguais, mas infelizmente, né, atualmente eu não posso dizer isso. Fraternidade eu acho que está um pouquinho mais maleável, que a gente inclusive estamos num ambiente fraterno, né, a gente pode ter vários ambientes, a igreja é um ambiente fraterno, a OAB é um ambiente fraterno, né, até dentro da política tem alguns ambientes fraternos. Na gestão. Graças a Deus. Que a grandeza da instituição é quem está fazendo. Agora, a questão, a Bíblia, né, para mim é o maior manual de direitos humanos que existe. Né? Então, duas coisas são principais, né? O direito à vida e a liberdade. Se tirar o direito à liberdade, nós estamos mortos.
Tá certo. Doutor Wanderson, pra gente, eu vou agora jogar uma bola para você chutar, mas é meio polêmico, né? Vladimir Lenin foi um líder revolucionário na Revolução Russa e ele é um termo, até coloquei no meu livro Manifesto Cristão, legado a Vladimir Lenin, né? O idiota útil. Né? Usaremos o idiota útil, colocaremos na linha de frente, incitaremos o ódio das classes, destruiremos sua base moral, a família, a espiritualidade, e eles comerão as migalhas que é de nossas mesas. Isso aí não está no E o jornal de hoje, Estado, e o Estado será tudo, será Deus. Na fala do Dr. Wagner Botelho, quer dizer, então, esse discurso entre religioso, como se o religioso não pagasse imposto, como se o religioso não tivesse opinião, como se o religioso não fosse um alienado. E quando eu fiz filosofia, eu lembro que na época o doutor que deu aula para nós, ele estava esculachando, me perdoa a expressão, eu ainda sou jovem, né? Ele estava esculachando a questão religiosa das pessoas. E aquilo ali, para mim, foi bem complicado e eu reagi, obviamente, como aluno. E eu não sei ficar calado, eu tenho essa dificuldade, já amadureci bastante. Nunca percebi. Mas aí a questão é a seguinte, o senhor pensa, e aí não é julgamento, é uma análise, tem muitos idiota úteis, gente sendo utilizada, inclusive religioso, como massa de manobra, para atender interesses, talvez até escusos, né, maquiados de coisa boa. Não sei se deu para pegar a pergunta. Infelizmente, tem, né? Na visão que eu tenho, a gente, no dia a dia, a gente observa que, mas não é só na igreja, em todo lugar tem as pessoas que a gente pode classificar como idiotas úteis. Mas tem pessoas que são idiotas úteis porque tem interesse em ter um retorno em alguma outra coisa para fazer esse papel de idiota útil. Entendi. Então a visão que eu tenho, infelizmente tem, que eu acho que a liberdade é justamente isso. A liberdade é quando a pessoa é livre para ter a sua opinião, para ter os seus conceitos, logicamente dentro dos princípios da palavra de Deus, eu acho que é fundamental isso. Acho que a pessoa tem essa liberdade de não ser manipulada. Uma das piores coisas que eu vejo no ser humano é a manipulação. Sim. E a pessoa manipula. Tem gente que tem, inclusive, PhD em manipular. Se você realmente não for uma pessoa equilibrada, você acaba sendo manipulada por algumas pessoas. Sim. Então, eu vejo que, infelizmente, existe isso e existem muitas pessoas que têm esse poder de manipulação. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, né? Tenha esse discernimento para não ser manipulado por ninguém, para que seja realmente livre e que tenha bons costumes, ok, do que dos princípios. Então, de trás para frente, para fechar a bola e acabar aqui esse podcast tão especial, Direito Nosso Cada Dia. Dr. Wanderson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no AB Caxias. Já agradeço também ao Dr. Wagner Botelho pela aquiescência de estar aqui hoje, pela primeira vez, permeando aqui esse debate, esse bate-papo tão agradável. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado, dê suas considerações finais. Se o senhor quiser também dar os seus contatos aí para aqueles que vão assistir, que alunos vão assistir, são pessoas que estão fazendo direito, e não só esses, mas qualquer pessoa da sociedade. Nas considerações finais, eu quero agradecer ao meu pastor Ailton. Obrigado. Né? Tenho o prazer de ser ovelha do pastor Ailton. Que honra, hein? Né? Ora por ele, Tem 45 dias ou 47, eu nunca perturbei tanto esse homem. Agradecer ao Dr. Wagner Botelho, o anfitrião, nosso anfitrião. E a Michelle que está ali. Estou realmente encantado com o trabalho que a OAB de Caxias, sob a sua presidência, tem realizado, com toda a sua diretoria, né? E fiquei sabendo hoje, né, por ser intermédio da Defensoria Pública Municipal, que realmente fiquei muito feliz, porque realmente é um trabalho que vai ter uma alcance social, a sociedade é bom, muito grande. Então quero agradecer, e meu primeiro podcast, peço desculpas aí. Excelente! Pareceu mais moderado, inclusive, aqui embaixo. Então eu peço desculpas aí por alguma falha, né? Agradecer ao Coronel também, foi um prazer conhecê-lo. Depois vamos trocar os nossos contatos também com os demais. E eu agradeço. Tá? Obrigado e parabéns, tá? Obrigado. Com toda a verdade do coração, parabéns. Agora, meu querido capelão Jorge Lacerda, aquele que está sempre comigo no programa que a Bíblia diz, na Rede Actos, no rádio. Que alegria ter você aqui, cara. Obrigado, ok, pela sua contribuição, suas considerações finais, seu contato. Eu não sei se contribuiu, mas eu estou aqui sim, presente, tá bom? Eu queria agradecer muito ao Dr. Wagner Botelho por essa porta aberta para a sociedade, né? Então isso é muito importante.
aproximar a OAB da sociedade, porque representa a sociedade, tem um papel muito importante, parabéns. E a gente precisa de homens e mulheres assim, né? Cônscias, né, de que do seu papel na sociedade para ajudar o próximo e orientá-los a serem livres. Conhecereis a verdade vos libertará, de João 8,32, mas não é um jargão filosófico, é um jargão político, tá bom? Político religioso, porque já foi usado na política, mas antes de tudo é questão de fé, tá bom? Então tenha liberdade em Cristo Jesus, a esperança. E o seu contato qual seria? Instagram? Instagram, Capelão Jorge Lacerda. Bota uma roupa lá na frente para me encontrar. Obrigado. Doutor Wagner Botelho, fechando então, eu quero, antes de passar a palavra para ti, para as suas considerações finais, agradecer, tá, a oportunidade de estarmos juntos aqui, para mim é uma alegria, compor a comissão da casa que você dirige, tá, estar juntos e falando aqui para essa câmera, com toda a verdade do meu coração, eu gostei da sua pessoa desde aquela vez que nos vimos, por ser um ser humano. Acho que, apesar de todo o trabalho que a gente encampa, seja no âmbito acadêmico, no âmbito filosófico, jurídico, independente disso, nós temos que ser seres humanos. Você é pai, você é esposo, você é filho, você é alguém, um ser humano. E isso é muito importante, porque as pessoas estão se desumanizando. Então, que Deus te abençoe, que você continue sua jornada crescendo e prosperando. Tá bom? Então, dê suas considerações aí finais agora. Bem, primeiro, parabenizar. Eu sabia que o podcast com o pastor Ailton sempre é top, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Obrigado. Sinceramente, por você. Sim. A sua forma de conduzir, a forma de falar, sempre muito impositiva, um cara totalmente antenado com a sociedade, com a vida religiosa que ele assumiu. Agradecer ao doutor, parabéns aí pela condução da parte jurídica lá do município de Magé, né? Ao nosso querido coronel. Dizer a vocês que hoje, e todos sabem, eu tenho dificuldade com a minha agenda, né? Mas hoje eu fiz questão de estar aqui. Nós temos vários eventos aqui, hoje mesmo nós tivemos 2 aqui, antes de que antecederam, não dando menos importância, mas é questão de agenda mesmo. Mas esse momento aqui era super importante para mim. Receber vocês aqui de outras cidades, né? E trazer aqui o pastor Ailton, dizer que esse era o objetivo de criar o podcast. Transmitir conhecimento, divulgar e propagar aqui, democratizar a informação. Então, eu estou muito feliz, parabéns aí pelo nosso programa. Obrigado. Valeu, gente. Esse aí foi mais um podcast da OAB. Tá certo. Da OAB com a sociedade. Da OAB, Duque de Caxias. Não, uma mão em cima da outra. Tá certo. Parabéns, doutor Wagner Botelho, obrigado. Eu sou Ailton Bezerra. Acompanhe lá.